missão da Igreja. Vamos começar esta primeira formação de 2022 com aquele tema que é bem presente na Igreja a cada ano, a campanha da fraternidade. E aqui, como não poderia deixar de ser, estimulando a cada um a conhecer o texto base, porque aqui trata-se exatamente de uma breve apresentação deste texto base, que desde o ano passado está disponível nas livrarias católicas. Texto muito tocante, que nos coloca diante de um Jesus misericordioso, que com amor e sabedoria mostra que todos nós somos irmãos. A cena do cartaz nos lembra aquela passagem da mulher pecadora que Jesus salva diante de enfurecidos que desejavam apedrejá-la. Como todo ano, como já é muito presente na Igreja nas décadas recentes, se trabalha o texto base em três características: o da percepção, o do entendimento e o da ação. É conhecido como método ver, julgar ou iluminar, que é uma palavra mais adequada para o entendimento, e o agir. O texto nos começa a lembrar que já houveram duas campanhas com esse tema da educação, em 1982 e em 1998. E o do presente ano tem como o lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Na introdução, nos é lembrado deste tempo para o qual a campanha da fraternidade se destina. Estamos aqui nos antecipando para conhecer, mas, de fato, a campanha da fraternidade tem a sua identidade no período da Quaresma. Como diz aqui o texto, o tempo favorável para a conversão do coração. Converter-se é também sair do individualismo, romper com a indiferença, vivendo a solidariedade em diálogo e como compromisso de amor. Coração transformado pelos exercícios espirituais que nos conduzem à celebração da Páscoa de Jesus Cristo. Um convite à transformação interior que tem incidências concretas no cotidiano. Então, um convite para que naquele tempo de Quaresma, que nós nos entregamos ao melhor desenvolvimento de nossa espiritualidade, saibamos também extrair delas ações. No número 22, tocando o tema da educação, o texto diz que esta educação não é condicionamento ou adestramento. É conduzir e acompanhar a pessoa para sair do não saber rumo à consciência de si mesma e do mundo em que vive. É tornar a pessoa consciente para que se torne sempre mais sujeito de seus sentimentos, pensamentos e ações. Isso vale tanto para crianças como para adultos, uma vez que a própria vida se encarrega de nos trazer oportunidades de aprendizagem em qualquer etapa. Uma pessoa se torna sujeito na medida em que pode dialogar com outras, percebendo que é levada a sério, que é escutada, que é amada. Então, volto à figura inicial que nós vemos ali no cartaz, da mulher que ia ser apedrejada, mas diante daquele momento misericordioso em que Jesus a salva, ela de fato entra num grande aprendizado com a própria vida dela. Mas não se trata apenas de pensar em situações espirituais ou mesmo do sentimento. No número 24, somos alertados que a Igreja sempre valorizou a ciência e o conhecimento, inclusive o conhecimento técnico e científico,
muitas vezes atacado e menosprezado, por meio do qual participamos da obra da criação. A igreja, lembremos, fomentou as primeiras universidades, aquelas de onde saíram as pesquisas que melhoraram muito o conhecimento e que levaram a tecnologia mais útil ao ser humano. No entanto, não se pode reduzir a educação apenas à transmissão de conhecimentos. A sociedade, muitas vezes violenta e injusta, necessita de algo a mais do que apenas o ensino, que muitas vezes é oferecido com meros objetivos utilitários. É preciso educar de maneira forte. Então, a partir ali do segundo capítulo, ela entra na percepção, que aqui é colocada dessa vez de um modo mais interessante, né? Porque ao invés de usar o verbo ver, se resolveu colocar o verbo escutar, ou seja, o modo que a gente tem de perceber através da audição, através da partilha, através não somente do que a gente enxerga da maneira que a gente quer, mas de como as pessoas se dirigem a nós, a partir de suas partilhas. E aí coloca a situação a qual nós fomos mergulhados há 2 anos atrás, da pandemia da Covid, que, como uma grande crise mundial, nos trouxe também algumas lições. Então, passando ali por essa situação histórica que nós vivemos e ainda estamos vivendo, né, pelos seus reflexos, pelas novidades que sempre aparecem, é importante lembrar que aquele momento de pandemia mexeu muito com a vida de todos. Mostrou-nos uma certa fragilidade, mas que nós podemos e devemos vencer com a graça de Deus. E no item 2.2 fala de um projeto de vida e um projeto de sociedade. Uma tendência deve ser intensificada como efeito de tudo que vivemos nos últimos 2 anos. A necessidade de retomar e reconstruir projetos. Então, o tema da reconstrução é colocado muito fortemente nessa campanha da fraternidade, principalmente lembrando da família, lembrando que nós aprendemos a valorizar mais a convivência, aprendemos, do ponto de vista da fé, a perceber a importância da igreja doméstica, que é a família. A cultura do encontro também é lembrada no número 52, que nos motiva a romper as fronteiras do preconceito, do ódio e da indiferença, indo ao encontro do outro e de suas realidades. Lembra também a fraternidade e a amizade social, como contextos educativos. E aqui é bom lembrar que o Papa tratou deste assunto na sua carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. É um momento muito importante para nós resgatarmos o que o Papa falou, até porque estamos no espírito do Sínodo dos Bispos em preparação. E aquelas 3 palavras que nos direcionam: comunhão, participação e missão, passa por esse espírito de irmandade, de reconhecimento da grande família humana que pertence à família maior de Deus, a Trindade Santa, e que se espelha também na família de Nazaré, como um modelo de amor, de doação e de grande contemplação da vida através da ação, baseado naquilo que Deus deseja para nós: o amor, a fraternidade, a misericórdia. É tocado também ali no ponto 2.14 sobre o ensino religioso como um direito pelo qual nós devemos lutar sempre. É importante que nossas escolas provenham o ensino religioso. E também é claro que as famílias apoiem este ensino a partir de suas próprias casas, a partir também do seu contexto, que nem sempre é de ensino-aprendizagem como na escola,
mas de um ensino-aprendizagem enquanto testemunho de vida. Lembra, no item número 3.2, que nós somos discípulos, missionários e educadores. A comunidade dos discípulos assumiu com coragem o mandato missionário conferido pelo Senhor ressuscitado. O ide e ensinai, que está em Mateus, no capítulo 28. Impulsionou a vida dos discípulos, que assumiram a tarefa de anunciar e iluminar o mundo com o audaz propósito do Evangelho, ou seja, espalhar esse amor, estar sempre no mundo evangelizando. E aí, para evangelizar, é preciso que nos preparemos. Por isso eu volto a recomendar. É preciso tocar o livro, é preciso abrir o livro, lê-lo, saborear. É um livro não muito espesso, como vocês podem ver, não é difícil de ler. Mas é claro que a gente tem que tirar um tempo, se debruçar sobre cada assunto, buscar compreender a mensagem que a igreja tem para cada um de nós, principalmente nós, os pais. No número 157, antes, no número 156, a igreja percebeu a educação como um elemento essencial de sua missão. E aí vai lembrar no número 157 os primeiros séculos do cristianismo, onde surgiu o delineamento de uma filosofia, o amor pela sabedoria que estava ali inserido na mensagem evangélico, na própria presença de Deus na vida das pessoas, e o Cristo ressuscitado presente na igreja, suscitou desde o começo naqueles que nós chamamos de padres apostólicos, com esse título no sentido de primeiros, né, de pais, os pais daquela apostolicidade, ou seja, daquela transmissão do saber, que elaboraram a literatura mais antiga produzida pela comunidade cristã, em uma perspectiva de continuidade e, em alguns casos, simultaneidade em relação aos textos do Novo Testamento. Conjuntamente com a atividade missionária, a tarefa educativa se faz presente naqueles primeiros lugares onde o evangelho tinha sido pregado. É uma passagem da nossa história que gerou um movimento, um conteúdo que a gente chama de patrística. É a tradição da igreja, porque nós temos três fontes na nossa Igreja Católica. Nós temos a Sagrada Escritura, que é a fonte primeva, é aquela onde todos vão beber da sabedoria e dos relatos que ali contém sobre Deus e a relação de Deus no mundo, e a relação esperada entre todos nós em favor desse amor de Deus. Temos esta sagrada tradição, que está também escrita e, às vezes, passada de forma oral, distribuída em diversas obras, e temos o Sagrado Magistério da Igreja, que é colocado pelo Papa, que nos ensina, junto aos bispos, a viver a nossa fé no cotidiano, na igreja local, na ação pastoral. No número 159, voltando ao documento, do período patrístico, pode-se destacar três importantes exemplos de centros de formação cristã, lideradas por São Justino Marte, em Roma, Clemente de Alexandria e Orígenes, na capital do Egito, e por Cirilo de Jerusalém, na Palestina. Então, inclusive com a criação de biblioteca pública, com escolas que iam aglomerando aquelas pessoas que precisavam saber mais sobre o cristianismo e passando a elas, em forma de atrair a fé. A igreja cresce por atração, vai mostrando a sua mensagem e aguarda a adesão das pessoas, e se foi trabalhando o conhecimento, a filosofia do que surgia ali como conhecimento na igreja. No número 100... Não, esse aqui já
Só para acentuar que foi criada a biblioteca. São Clemente de Alexandria inova ao inserir os processos de crescimento cognitivo em uma dinâmica cristã, sem lapsos entre a herança cultural do homem e a conquista do saber. A conquista do saber é importante no crescimento de todos nós. O item 3.3 vai falar dos horizontes próprios da educação cristã. Toda proposta educativa tem subjacente uma concepção do ser humano, da cultura, da sociedade e da história. Pode-se dizer que a cada pedagogia corresponde uma antropologia. A educação que parte de uma antropologia cristã também considera o fim último da pessoa, conhecer e amar a Deus no tempo e na eternidade, e os irmãos e irmãs por meio da fraternidade. A educação não é só integral no sentido temporal, mas eterno, porque o texto conduz a esse pensamento, que é preciso que nós venhamos a desenvolver uma educação integral. Naturalmente, o texto aqui está inserido em 100 páginas, mais ou menos, e não caberia a nós lermos tudo aqui. São pontos, são highlights que a gente vai tirando do texto, né, aqueles que chamam alguma atenção, para despertar, para que cada um de vocês tenha também a vontade de ler esse texto, de conhecê-lo. Então, por isso, nós estamos dando alguns saltos. Mas um pouco antes desse texto, é falado sobre a importância da educação integral. E aqui, né, colocando o sentido não só temporal, não só da nossa vida agora, nessa vida, mas uma educação que leva ao fim também da eternidade, para onde todos nós, cristãos, queremos caminhar. No número 171, o olhar de Jesus para a mulher pecadora, que está para ser condenada porque pega em flagrante adultério, é iluminado pelo amor de Deus, que vê a pessoa integralmente e a convida a uma nova vida que nasce de um coração que se converte. Cremos que Deus não julga segundo as aparências. Assim, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, citando o capítulo 15 de Lucas. No número 181, está ali descrito que, na perspectiva do crescimento na graça, entendemos a família como a referência mais importante da educação para a fé. Com a iniciação à vida cristã, na igreja doméstica, como pedia e como citava Lumen Gentium, né? Que compreendamos a casa, a família como a igreja doméstica, e na comunidade eclesial, na paróquia, por exemplo, que é família de famílias. Assim, a convivência familiar se torna o lugar do maior aprendizado, que toca o profundo do nosso ser. Experimentamos a cruz de Cristo nas crises mais profundas em nossos lares, mas também a graça da sua redenção, quando o amor de Cristo renova uma família através da reconciliação, do perdão e da vida eclesial. Educar na fé é outro apelo também que se faz nessa campanha da fraternidade. A educação tem que ser um processo amplo, e a educação na fé se torna importante neste processo. E é lembrado que a IVC, Iniciação à Vida Cristã, é um processo no qual a pessoa é inserida no mistério de Jesus Cristo, no encontro pessoal com ele, na vivência na igreja, através das mediações sacramentais. Antigamente se tinha muito essas preparações para a primeira Eucaristia, para a Crisma, como se fosse uma escola que obrigava as pessoas a conhecer regras, a decorar trechos de catecismo, ou até mesmo a colocar diante da memória de cada um as orações.
Tudo isso tem seu valor e sua importância. Mas não é a única coisa. É preciso ter um processo que a gente educa, que a gente conduz a pessoa sem interferir. É um caminhar junto. É um processo de iniciação à vida cristã que leva a pessoa à necessidade de um amadurecimento que ela precisa conquistar, por sua vez, por si própria, através da convivência eclesial, através da oração, desse encontro pessoal com Cristo, que ele tem a primazia. Ele precede a todos nós porque nos amou primeiro. No número 209, somos lembrados que diálogo não significa concordar com tudo. É outro ponto que se aponta também neste texto básico, a importância do diálogo. Ele se estabelece com quem está aberto a essa experiência enquanto compromisso de amor. Isso implica não negociar o que é inegociável nas convicções de cada um e de cada grupo. Uma educação que provoca a cultura do diálogo é capaz de identificar e nomear lugares, situações e ambientes onde a intolerância, a violência e o ódio são disseminados e, assim, refletir suas causas e buscar soluções para a sua superação. Isso é terrível, principalmente dentro da igreja. Às vezes, famílias ou casais, pessoas, grupos de determinados tipos de pessoas são como que rechaçados, desprezados, tornados com uma certa faixa, com um certo selo, como se fossem dignos. Não podemos fazer isso. Temos que ter diante de nós a misericórdia, aquela mesma que Jesus teve. E o diálogo é a forma para vencer esse ódio, essas discriminações. No quarto capítulo, todo esse que nós vimos recentemente, é o iluminar, e agora nós entramos no agir. É muito cheio de detalhes. E aqui lembra que somente evangelizadores apaixonados pelo evangelho poderão transformar ministério em missão e se deixar iluminar, sustentar, queimar e mover pelo zelo missionário, sem medo diante das diversas situações em que a missão acontece. Então, para vencer tudo isso, para abrir-se ao diálogo, para sermos acolhedores, enquanto missionários, evangelizadores, todos nós, em casa, na família, nas missões da igreja em outros países, todos somos missionários, cada um no seu lugar, cada um na sua realidade. Precisamos estar apaixonados pela boa nova, o Evangelho de Cristo, que é a mensagem e a educação, digamos assim, do amor em nós. O grande projeto é chegar à santidade, ao encontro pessoal com Deus em Jesus Cristo. Aí me lembro, e lembro a vocês, outro documento do Papa, Gaudet et Exultat, aquele que ele fala sobre a santidade de todos nós. Somos, como ele diz, santos ao pé da porta, em construção, ainda por ser feitos. Ou, entre aspas, a classe média da santidade, Não somos os grandes exemplos. Não somos aqueles que chegaram mais próximos rapidamente à glória de Deus, os seus exemplos tão fortes de vida, de entrega. Mas somos, ao nosso modo, santos também. Como diz também a Lumen Gentium, cada um para o seu caminho, já pregava isso no Concílio Vaticano II. Aqueles santos que estão no altar, aquelas histórias que nós apreciamos tanto, são importantíssimas. Mas não são modelos únicos, nem todos conseguiremos. Nem todos temos essa força. Mas cada um, a seu modo, faz, é o projeto, A educação é para isso, para que cheguemos à santidade.
pelo menos estejamos em processo. Tudo mais será feito pelo próprio Senhor. E aí vem o outro item que fala da nova realidade para a educação, proposta através do Pacto Educativo Global, que é uma proposta que o Papa Francisco tem levado adiante, para que tenhamos um modo de pensar. Claro que cada país tem sua independência, até cada família tem sua forma de pensar, mas precisa haver um movimento que nos ajude a valorizar a educação. A grande ideia é essa. Não é que se vai obrigar nada, nem instituir nada, nem colocar uma formatação que nunca se consegue fazer isso, é uma coisa impossível. Mas dar trilhas, né? Ajudar a perceber caminhos, sugestões importantes, criar um diálogo para partilhar as melhores experiências no mundo e se colocar a favor daqueles que querem ou que podem levar adiante esse tipo de educação. É também um incentivo para que todos nós passemos a, ouvindo as experiências, compreendendo as necessidades, a escuta, né? Que nos ajude, cada um do seu modo, da forma de ser que cabe a cada pessoa, família ou Estado, conseguir melhorar esse processo educativo. Inclusive o individual, né? Cada um de nós precisa fazer isso. É lembrado que educar é iniciar processos. E aí eu sempre toco, é repetitivo, mas é importante, que desde a Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, em 2013, somos sacudidos, né, com aquela frase tão impactante que lembra que tempo é superior ao espaço. No sentido de que, às vezes, a gente quer conquistar espaços, a gente quer preencher lacunas, mas que o mais importante são os processos. Tempo aí o Papa coloca no sentido conceitual do processo. Então, é preciso, para educar, que se desenvolva processos para isso. E se entre nesses processos com aquela vontade, aquela parresia evangelizadora. No número 250, volta ao exemplo da crise, que nos ajuda, né? Porque toda crise pode ajudar. A pandemia também nos colocou de volta ao ambiente familiar de forma inesperada. Um reencontro como igreja doméstica. Conceito do Concílio Vaticano II, um conceito que está por fazer 60 anos, mas que nós precisamos cada vez tomarmos para nós. Somos também a Igreja de Cristo nas nossas casas. Então, ali somos evangelizadores. Ali somos pessoas que se santificam uns aos outros pelo nosso crescimento. E por isso precisamos também nos educar melhor. O quinto capítulo esse quarto anterior da ação, ele tem muitos itens, ele tem muito conteúdo. Então, mais uma vez, lembrando, aqui não se esgota tudo. No quinto capítulo é intitulado Fala com Sabedoria e Ensina com Amor. E aí lembra do aspecto educador de São José. Jesus, que é educado no seio da Sagrada Família, e por isso cresce em sabedoria e graça, nos convida a apreciar a convivência no ambiente familiar, ouvir e dar atenção aos idosos, escutar as crianças, acompanhar e apoiar os jovens. Em cada etapa da vida habita uma sabedoria. Que frase bonita, né? Em cada etapa da vida habita uma sabedoria. Então é muito interessante, né? Tivemos o ano Josefino, foi encerrado em dezembro do ano passado, mas o espírito continua desse grande exemplo de paternidade, de dedicação, de educação que certamente São José muito proveu ao menino Jesus. E lembra também, né, de estarmos em sintonia com Nossa Senhora, a Sagrada Família. Esse ambiente educativo é o mais específico da fé, da oração e da aceitação da vontade de Deus e do seu
desígnio. Assim, nós pontuamos, né? Fizemos alguns caminhares, né? Vamos dizer assim, alguns passeios em algumas trilhas que está aí colocado neste texto base. Tem diversos manuais, diversos subsídios da campanha da fraternidade. O que eu recomendo como referencial mais fácil de ser apreciado, mais rápido e que mostra um panorama geral é esse. É o que tem escrito texto base, aí é o cartaz. Mas aqui se você procura, na livraria você encontra com essa designação, texto base. E assim nós esperamos ter colaborado de alguma forma para esse processo que cada um de nós é convidado a aproveitar o tempo de Quaresma para fazer sua caminhada espiritual e a desenvolver esse amor fraterno em vista do amor maior que é Deus. Lembremos, não é uma ação para ser bem comportado na vida ou estar dentro de um comportamento esperado. Não é uma ação para ter uma recompensa, mas é uma resposta ao grande amor que Deus dá a todos nós desde a criação. E assim, sendo o corpo de Cristo, onde somos os membros e Ele é a cabeça, conseguimos caminhar na comunhão. Conseguimos trabalhar nesse caminho, a participação efetiva de todos, para delinear, para melhorar e para somar forças em nossas missões. É isso que será o grande tema desses 2 anos, né? Até chegarmos ao sínodo e muito mais. Será um tema da própria espiritualidade da Igreja, que é a espiritualidade da sinodalidade, a qual todos nós somos chamados a caminhar juntos na mesma direção que é Deus. Há diversos caminhos, há diversos modos da gente se distrair, da gente se perder, mas só levam à desunião, só leva às fragmentações, às polarizações. Só Deus é capaz de, caminhando em direção a Ele, nos colocar no caminho certo, que é Ele, caminho, verdade e vida. Assim, espero que todos nós possamos, quando chegar a Quaresma, estarmos preparados para esse momento tão rico na nossa Igreja. Obrigado. Tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. O anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. Quem fala com
Cresça em nós o sentido discreto, na harmonia com seres viventes, e no agir o equilíbrio completo. Nós devemos também aprender, educar para o amor e o afeto. Quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos, aprendizes do dom tão fecundo.